Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao programa Licitações. Eu me chamo Jarbas Domingos, sou advogado, especialista em Direito Administrativo e também sou mestre em Direito. Nesse programa eu vou trazer para vocês temas interessantes sobre licitações, conteúdo jurídico útil para todo mundo que possa ter algum interesse nessa área interessantíssima do direito. Bom, o episódio de hoje, primeiro episódio desse programa, eu vou falar sobre licitações. O que é licitação? Para que serve a licitação e como participar de uma licitação? Primeiramente, é importante fazer uma nota inicial. Recentemente foi publicada a nova lei de licitações, a nova lei geral de licitações, 1º de abril, a lei 14.133, agora de 2021. Bom, muita gente tem questionado se ela está funcionando ainda, se ela está em vigor, se ela está aplicada ou não, e outras pessoas defendem que não está aplicável ainda e tal. Bom, eu vou trazer agora 3 pontos bem simples, bem diretos, para todo mundo se esclarecer, inicialmente. Bom, primeiro ponto, a lei de licitação nova trouxe um regime transitório. O que é esse regime transitório? Por um período de tempo, o administrador público, o gestor público, ele vai poder optar por aplicar ou o novo regime. Quando eu digo regime jurídico, é o conjunto de leis, de normas, de princípios que regulamenta determinado assunto no direito. Então, o administrador público, o prefeito, o governador, o presidente, ele que seja o chefe de alguma repartição, vai poder optar por usar ou o regime antigo da Lei 8666 de 93, conhecida já, ou a Lei de Pregão, ou a Lei do Regime Diferenciado de Contratações, ou vai poder optar pelo regime novo da 14.133. Tem um detalhe, não existe regime híbrido, ou é um regime ou é outro, não tem como misturar. Então, no procedimento da licitação, no rito, é impossível. A lei não previu isso, de você pegar um pedaço da lei, por exemplo, de pregão e aplicar a lei de 2002, que a gente já conhece, e outro pedaço da legislação nova, da lei nova. Isso não pode. É um ou outro. Isso que é o regime transitório. Depois de passar desse tempo, aí todo mundo vai ter que começar a aplicar a lei nova, ok? Segundo ponto da nova lei de licitações é a vigência dela. Por incrível que pareça, tem gente que vai lá e olha no final da lei, no artigo que fala sobre a vigência e fica, a lei está em vacatio legis. Não tem vacatio legis. Vacatio legis é o quê? Aquele período que a lei fica assim, de molho, esperando para poder começar a entrar em vigência, a produzir efeitos e tal. Não, a nova lei já está produzindo efeitos, ela já existe, já é válida, já está em vigência bonitinha. O que acontece? Acontece que as leis anteriores ainda não foram revogadas. Elas vão ser revogadas daqui a um certo período de tempo. Até lá, então tem uma consequência lógica do que eu acabei de falar do regime transitório. Até lá, essas leis estão em vigência. A lei de licitações antiga, a lei de pregão e a lei do RDC, o regime diferenciado de contratações. Aquele regime especial criado para a Copa, para as Olimpíadas, que depois foi sendo estendido a outras contratações. Então, está em vigência, está funcionando. Lei de licitação é nova, existe. Só que tem alguns dispositivos da legislação de licitação antiga que foram revogados mesmo. Alguns artigos da Lei 8666 foram revogados assim que a lei entrou em vigência. Que foram quais? A parte que fala sobre as sanções administrativas, que a administração pode aplicar contra os contratados diante de alguma infração, e a parte de processo e procedimento. Isso foi tudo revogado, já não vigora a lei antiga, vigora a nova. Ok? Terceiro ponto agora para a gente matar a história, que é a aplicabilidade da lei. Tem uma certa divergência hoje, tem uma certa polêmica a respeito de se a lei é aplicável ou não. Por quê? Porque a lei instituiu, para todo mundo saber, o Portal Nacional de Contratações Públicas, um instrumento inovador que vai concentrar as informações de todas as contratações públicas no Brasil, seja nos municípios, seja no Distrito Federal, nos estados e da União.
todas as informações, editais, contratos e tudo mais vão ter que ser centralizados nesse portal. O que acontece? Esse portal não está criado ainda. Aliás, ele está criado, a lei criou ele. Ele não está operacionalizado ainda. E surge a questão, olha, se a lei cria esse portal, fala que ele é obrigatório, que será necessário publicar os editais, os contratos e tudo mais, e o portal não está operacionalizado ainda, eu não posso aplicar a lei. Tem quem pense assim. E tem, por outro lado, quem pense o seguinte, não, a lei está aplicada, é vigente, então ela pode ser aplicável. Por quê? Se não tem nada em expresso na lei dizendo que ela precisa de um regulamento, um decreto ou alguma medida para ser aplicada, então ela é aplicada de imediato. Bom, no caso, a lei não tem nada falando sobre isso. Em tese, essa posição também é passível de ser seguida, com toda segurança. Agora, qual posição está certa? Agora a gente não tem como falar sobre isso. O mais prudente é aguardar algum posicionamento de algum tribunal de contas. Certamente o TCU deve se pronunciar nos próximos meses aí sobre se a lei é aplicável ou não, porque o tempo vai passar, esse portal nacional de contratações públicas vai dar um trabalhinho para contratar, porque a gente sabe que tem uma certa burocracia, é um serviço extremamente complexo de informática. Então, nesse tempo vai fazer o quê? Vai aplicar a lei nova ou vai continuar aplicando a lei antiga? A lei nova trouxe questões, medidas, recursos extremamente interessantes que vão facilitar, vão deixar o processo de contratação pública bacana, assim, mais moderno, em comparação ao regime antigo. Então, prudente agora é esperar. Em vez de ficar discutindo se a posição é certa, se a posição é errada, tem posição para os dois lados. Vamos esperar agora os órgãos de controle. Quem sabe até o judicial pode ser provocado. Tem que esperar agora, tá? Mas isso é o que eu tenho para pontuar, para esclarecer. Só uma pincelada rapidinho. Passado isso agora, vamos para o tema do episódio de hoje, que é as licitações propriamente dita. O que é uma licitação? As pessoas veem, fulano de tal trabalha com licitação, que bacana. Cicrano trabalha com licitação. Fulano é pregoeiro. Fulano é da comissão de licitação. Cicrano é analista de licitação. A empresa de Beltrano é fornecedora do governo. Tá, mas tudo isso aí gira em torno de um assunto, que é licitação. Bom, gente, licitação é um processo administrativo, tá? Sendo bem claro, é um instrumento legal. Para quê? Para o poder público comprar. É muito simples, você pode resumir licitação nisso. Então, vamos lembrar, um instrumento legal, é um recurso, é um meio do poder público comprar, locar bens e ter serviços e obras. Tudo que o poder público precisa, que ele não tem condição de dar para a população diretamente, por meios próprios, por meio dos seus servidores públicos, por meio dos seus recursos materiais, por exemplo, com equipamentos e tudo mais, ele vai ter que buscar no mercado, na iniciativa privada. Então as licitações são esse recurso, tá? O poder público, isso é previsto em lei, é muito interessante, e hoje com o tempo ela foi evoluindo, até hoje a gente tem uma lei nova, muito moderna, e que muita gente está na esperança de trazer muitos benefícios para a população. Como eu disse, é um processo administrativo. O processo administrativo é o quê? É uma sequência de atos ordenados, atos proferidos pela administração pública, pelo poder público. Então você tem uma sequência de atos ordenados, destinados, visando um fim específico. No caso, esse fim é um contrato, tá? Um contrato administrativo. Toda licitação visa um contrato. Jarvis, mas tem licitação que não visa contrato. Tá, quando eu digo contrato, é contrato em sentido amplo, tá? É uma relação que uma empresa ou um microempresário vai ter com o poder público. Ele pode ser materializado de mais de uma forma. Pode não ser um contrato, porque a lei prevê instrumentos para substituir o contrato. Por exemplo, um fornecimento imediato de caneta, coisa pequena. Um fornecimento imediato, de algum material de expediente, móveis. Não precisa de um contrato, porque o
poder público vai lá, vai comprar, e a pessoa vai lá e vai instalar. Precisa de um contrato todo formal? Não, pode ser substituído por outros instrumentos. Uma autorização de fornecimento ou a própria nota de empenho, tá? Mas quando eu digo contrato, é a contratação em si, tá? A relação do poder público com a iniciativa privada é o objetivo da licitação. Passado isso, a gente tem que salientar o quê? Que tem normas a ser seguidas, porque um processo administrativo ele não é só essa sequência de atos ordenados destinados a um fim específico. Tem que observar as normas que a lei coloca. Então, esse é o grande desafio, porque é aí que entra a burocracia. A burocracia é para proteger a população de desvios. A gente vê muito no noticiário, corrupção, licitação, carta marcada. Já teve muitas notícias negativas a respeito disso, mas isso não é a regra, isso é a exceção. De modo geral, as licitações acontecem do jeito que tem que acontecer. E a cada dia que passa, o legislador tem criado instrumentos extremamente eficazes para poder sanear quando aparece algum probleminha desse. Mas tem as normas para ser seguidas. Não seguiu a norma, não adianta nada. Então, a licitação é isso. Tá? Não tem nenhum outro mistério que alguém possa falar a respeito de licitação. É isso. Agora, para que serve? A gente já falou rapidamente. Para que serve a licitação? A licitação serve para o poder público comprar bens, comprar serviços, comprar obras. Então, vamos dizer, que bens que o poder público pode comprar? O poder público precisa de tudo, né? Qualquer coisa o poder público precisa. Então é só a gente partir da premissa o que o poder público faz? Vamos pensar na prefeitura, que é onde todo mundo consegue visualizar as coisas mais fáceis, porque todo mundo mora num município, ninguém mora num estado. Você mora no município, então você sabe o que a prefeitura faz. Vamos lá então. O que a prefeitura pode precisar? A prefeitura tem escola. Escola tem o que já? Escola tem aluno. Aluno precisa de quê? Precisa de cadeira. Então vamos lá. Eu sou a prefeitura do município, por exemplo, que eu moro aqui, Resende. Eu preciso comprar cadeira para as escolas. O que eu vou fazer? Vou abrir uma licitação para comprar cadeiras. Isso é para que serve a licitação. Eu quero comprar cadeira, um bem móvel. Vou lá e compro. A prefeitura também tem a guarda municipal, né? A guarda municipal precisa controlar o trânsito, precisa de viatura. Então o que a gente precisa fazer? Vamos comprar carro, vamos comprar moto. Então vai lá, a guarda municipal abre o processo para comprar o quê? Para comprar esses bens. São o quê? São bens móveis. Né? Então, tem dois exemplos aqui de ver que serve a licitação. O objeto da licitação é compra. Bens móveis. Mas e bem imóvel? Um bem imóvel também. O poder público também pode comprar. Embora ele tenha outros meios, né, para poder adquirir bens imóveis, existe a possibilidade. Tá? Outro objeto de licitação, locação. Locação é muito comum. A gente tem lá um determinado órgão público na sua cidade, só que, de modo geral, toda a repartição pública está num bem que não é daquela entidade pública. Por quê? Porque é mais fácil alugar. Então você vê lá, a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro não tem um imóvel próprio em todos os municípios do estado. Pode até ter, né? Mas o mais comum é o quê? Ela ter um imóvel alugado. Então, Defensoria Pública, que é um órgão estadual, né? Um órgão que pertence ao estado. Ela vai lá e aluga um imóvel para colocar a sua repartição lá. Esse é um exemplo de usar a licitação para locação. Né? Mas locação eu sei, já me falaram, que não tem licitação não. É por dispensa. Vamos deixar a dispensa para outro episódio. A gente está falando da regra. A regra é licitar. A licitação é a regra. Tem outras formas do poder público fazer contratações que não precisa passar por esse processo de licitação. Tá? Mas isso fica para outra situação. Vamos focar aqui na regra. Então, outro tipo de exemplo que a gente pode trazer de para que serve a licitação. A licitação serve para contratar serviço. Então, que tipo de serviço que a licitação pode servir para contratar? Qualquer coisa. Então, vamos voltar ao exemplo da escola e o exemplo da guarda municipal.
Escola. Que tipo de serviço a escola precisa dar para os seus alunos? Alimentação escolar, né? É uma licitação muito comum nas prefeituras, né? Também no estado, porque quem tem escola precisa alimentar os seus alunos, e quem faz isso não tem condição, às vezes, por meios próprios. Quanto maior for, maior a demanda de gêneros alimentícios, pessoas, merendeiras para fazer isso e tudo mais. Então, o que se costuma fazer? Se abre uma licitação e se contrata o serviço de alimentação escolar. Esse serviço pode ser fornecimento da alimentação pronta, ou pode ser a aquisição de gêneros, e aí a escola que tiver a própria estrutura vai lá e com as suas próprias merendeiras prepara essa alimentação, distribui para os alunos, ou pode ser tudo junto, né? A empresa que for contratada vai entrar com merendeira, com insumos, com toda a logística para distribuir e tudo mais. Isso é um serviço extremamente comum. Toda prefeitura, todo órgão estadual tem esse serviço. Agora vamos voltar para o exemplo da Guarda Municipal. Que tipo de serviço que a Guarda Municipal pode precisar contratar, Jarbas? Olha, são muitos, né? A Guarda Municipal normalmente está junto com a Ordem Pública, né? Que é aquele órgão do município que cuida das questões assim, mais urbanas, né? Não é igual a polícia é diferente, é outro departamento, mas às vezes a gente fica nessa dúvida. Um exemplo hoje está muito comum, é muito eficiente, é um serviço que ajuda muito, inclusive a segurança pública, é um serviço de vigilância urbana. Os municípios têm aberto licitações para contratar câmeras para colocar na cidade toda. Tem câmera em poste ali, poste lá, câmera que gira, câmera que grava, dá zoom, câmera que até reconhece o rosto, consegue identificar tudo, reconhece placa. Tem vários tipos de especificação técnica muito interessante nesse tipo de serviço, que ajuda muito a polícia quando ela precisa localizar algum procurado, né, ou algum fugitivo. Ela vai lá e vai na central de monitoramento urbano. É muito comum. Aqui em Resende tem, no município do Rio tem uma gigantesca, muito bacana, é um prédio só disso. Então, quanto maior o município, maior a infraestrutura, naturalmente. Então, isso é um serviço muito comum, né, que a Secretaria de Ordem Pública, ou o Departamento de Ordem Pública, ou o nome que se der, mas é um órgão no município que cuida da ordem pública, que normalmente está aliado com a Guarda Municipal. Eles vão prestar juntos, só que não são eles que vão prestar, eles vão comprar esse serviço. Eles vão abrir a licitação, todas as empresas vão entrar, vão oferecer os seus lances e tal. Quem oferecer o lance mais adequado de acordo com o edital, né, obedecer a todas as regras, vai ser contratado. E aí vai prestar esse serviço. Esse é um exemplo de serviço que o poder público pode contratar por licitação. Super normal. O último exemplo, eu acho que é o mais fácil de todo mundo ver. Obra. O poder público faz obra, e faz muita obra, né? A gente tem sempre alguma obra acontecendo na cidade. Por exemplo, construção de ponte. Todo mundo quer ponte, ligando um município no outro, que tem um rio no meio do caminho. Todo mundo quer viaduto para passar por cima de uma avenida movimentada, né? Muito interessante ter um centro administrativo para a prefeitura, ou um prédio para o Ministério Público. Tudo isso é obra, né? Normalmente são as licitações mais complexas, que envolvem maior dispêndio de recursos. Então, são licitações mais burocráticas, mais demoradas, mais caras, e que eventualmente tem algum risco de dar algum problema, porque um serviço prestado há muito tempo, o que tem de acontecer? A economia varia, então o preço varia muito. Hoje a gente tem um exemplo aí do cimento, muita conversa aí de bairro, a gente fala, nossa fulano, o cimento está caro, é verdade, o cimento está muito caro, e o cimento está caro mesmo. Aí você imagina, está fazendo uma obra, vai demorando, às vezes aconteceu algum imprevisto, e aí o cimento aumentou, e aí começa a dar aquela zomba toda. O fato é que realmente é assim. Então, o processo para contratar uma obra, ele é um pouco burocrático, tem algumas regras, algumas responsabilidades que as empresas têm que assumir e tudo mais, totalmente diferente desses exemplos anteriores que eu dei, que são mais simples, de modo geral. Então, isso aí são basicamente os 4 objetos, né, que a gente fala no direito de licitação, né? Para que serve ela, né? Eu quero comprar o quê? Esse tipo de coisa. Bens, alugar bens, né? Bens móveis, bens imóveis também.
contratar serviços e obras. Tudo isso a gente faz por licitação. Regra. Agora, como participar de licitações? Já você falou que as empresas vão lá e participam de licitação, oferecem seus lances e tudo mais. Como é que é isso? Bom, a licitação é uma disputa. Tá? Licitação é uma disputa. Muita gente fala, o certame, já ouviram essa palavra? Certame? Certame é disputa. Tá? Só que o certame é um pedaço só da licitação. A licitação é um processo longo, começa muito antes de quando a empresa ou o empresário vai ter contato com ela. Né? A licitação, quando é publicado o edital dela, que eu vou falar agora, já está acontecendo às vezes há meses até chegar nessa fase. Bom, como participar da licitação? O poder público ele vai identificar uma necessidade, vai fazer o estudo, o projeto dele, vai especificar, listar direitinho o que eu preciso, é material, é serviço, como é que é isso e tudo mais, vai elaborar a estimativa do valor, quanto que isso vai me custar, porque tem que planejar, a gente não planeja para fazer as coisas em casa, o poder público também, não é diferente, com muito mais cuidado, porque o poder público usa o dinheiro que não é dele, né? Usa o dinheiro nosso, então ele tem que tomar cuidado para prestar conta depois disso aí, para não ter dor de cabeça. E a gente também não perder o dinheiro suado. Então ele vai lá, especifica tudo isso, tudo mais, e publica um documento. Né? Esse documento ele vai para o diário oficial do órgão, né, competente. Por exemplo, a gente falou de prefeitura, a gente falou de defensoria pública, eu dei exemplo também de uma repartição de Ministério Público. Bom, se a prefeitura quer fazer o contrato lá para alimentação escolar, o que ela vai fazer? Vai fazer todo esse rito que eu disse, vai elaborar um documento, o nome desse documento é edital. Esse edital vai ter tudo que precisa saber a empresa que quiser participar dessa competição, desse certame, para poder fornecer um bem ou esse serviço, no caso, que a gente está dando exemplo da alimentação escolar. Esse edital tem lá o prazo que vai ser, o serviço que vai ter que ser prestado, a documentação que a empresa precisa apresentar para poder participar, o preço, né, que normalmente o critério mais comum de uma licitação é um menor preço, mas tem licitações com outros critérios. O que é critério? Critério é como que você ganha a licitação, critério de julgamento. Quem apresentar o menor preço ganha essa licitação, mas tem licitações que vão misturar, tem outros critérios, né? Por exemplo, quem apresentar o menor preço junto com a melhor técnica e tudo mais. A licitação, a Lei 9 de licitação trouxe algumas mudanças nisso também. Vai ficar para outra ocasião. Mas, de modo geral, é o menor preço. Mas não é a regra, tá, gente? Isso é muito importante. O que o poder público busca é a melhor proposta. Agora, qual vai ser a melhor proposta? Vai depender. Porque, por exemplo, uma licitação, teve agora essa semana leilão de aeroporto e tudo mais. Isso é uma espécie de licitação diferente, complexa e tudo mais, até o contrário. Quem ganhou? Ganhou quem ofereceu o maior valor. Né? Quem deu mais ganhou o direito de explorar esse serviço de aeroporto e tudo mais. Isso é interessante, porque o poder público ganha dinheiro com essas licitações. Ele não gasta dinheiro. Né? Então, esse é um exemplo de critério. Né? Então, vamos lá. O critério para saber quem vai ganhar a licitação está no edital. Esse documento vai ser publicado. Tá bom? Ele vai ser publicado no Diário Oficial de onde? Do município. Estou dando o exemplo da prefeitura, então a prefeitura é um órgão do município. Foi publicado no Diário Oficial do município. Ah, já, mas não tem Diário Oficial do município? Tem sim. Não é todo município que tem um Diário Oficial bonitinho, direitinho, publicado e tal, com formatação própria. Quanto menor o município for, menos infraestrutura ele vai ter. Mas ele tem o meio de publicação dos atos dele. O município pequeno normalmente usa jornal. Né? Mas hoje, com o avanço da tecnologia, quase no município não tem como publicar isso eletronicamente também nos seus sites. É muito comum. A tendência, inclusive, é acabar papel. Ficar só em e-mail eletrônico as publicações. Igual é na União, igual é no governo dos estados. Tem o Diário Estadual, né, o do ERJ, ou o DOU, que é da União. Se fosse uma licitação, por exemplo, para fazer uma obra numa estrada do Rio de Janeiro, aqui. Vai ser o quê? Vai ser o órgão que for fazer essa licitação, é um órgão estadual, vai publicar no Diário Oficial do Estado do Rio. Né? A menos que tenha alguma regra ou outra na lei, falando que tem que publicar em outros diários. Mas, de modo geral, né, onde vai ter que ser publicado sempre é no Diário Oficial daquele ente, ou daquele órgão. Ok. E como que eu descubro, já? Isso daí, edital,
né? Eu quero participar de uma licitação, como é que eu faço esse edital? Faz, só entrar no site, o site do Poder Público de qualquer prefeitura, tem lá uma abinha lá, licitações e contratos. Normalmente está na parte de portal de transparência. Os tribunais de contas têm feito um trabalho muito interessante, muito eficaz, cobrando a adequação dos órgãos públicos à legislação de transparência. Então você consegue achar tranquilo lá. Ah, mas eu não tenho paciência, são muitas prefeituras e muitos órgãos estaduais e tudo mais. Como é que eu faço? Não tem problema, né? Hoje é muito comum o que a gente chama de licitação eletrônica. Licitação presencial também está acabando. Só uma ou outra espécie de licitação mais burocrática, como eu disse, obras, coisas maiores, maior vulto, são presencial. A regra hoje é tudo eletrônico, né? O tal do pregão eletrônico que a gente ainda vai conversar em outra ocasião. Pregão eletrônico é 90% das licitações que acontecem no Brasil. Você tem dois grandes veículos de veiculação das informações dessas licitações, que são o Compras.net, que é o portal de compras do governo federal, e o Licitações que é um portal de compras que o Banco do Brasil disponibiliza. Tá? Então lá você tem uma lista de municípios, órgãos públicos estaduais, autarquias, todo tipo de repartição pública que vai fazer uma licitação eletrônica, normalmente usa ou o portal do Banco do Brasil, que é o Licitações ou o Compras.net. Tem outros também. A tendência é até ter quanto mais melhor, né? É interessante ser variado, mas esses dois concentram a maior parte. Se você quer saber de alguma licitação, entra lá que você vai achar a lista lá de licitações que estão acontecendo, licitações publicadas, licitações em andamento, licitações que estão com recebimento de proposta. Mais um ponto. Desculpa, espirrei. Mais um ponto. As licitações têm outras formas também de você encontrar, mas aí isso gera custo. Nem todo mundo vai querer ter esse gasto, que é o quê? Desculpa, gente. Que são o quê? Existem empresas que fazem um serviço de pesquisa de licitações por área. Então você tem uma empresa de vigilância, você tem uma empresa, por exemplo, de alimentação, você tem um restaurante, você tem uma empreiteira, você faz obras, né? Você tem uma construtora. Você vai lá, contrata uma empresa que ela vai fazer o quê? Olha só, fulano, o meu serviço é o seguinte: todo dia eu vou olhar as licitações nos portais principais de compras e vou te dar uma lista das que eu achar interessante, tá bom? Eu vou cobrar isso para você, ok? Ok, tem esse tipo de serviço. Isso é super comum, tá? Você pode achar licitação assim também. E tem o serviço de consultoria de licitação, né? É muito comum, você tem escritórios de consultoria aí pelo Brasil todo, escritórios de advogados ou não, fazendo esse tipo de serviço, que é o quê? É um serviço que ajuda as pessoas a entrar em contato com o poder público, ter conhecimento das licitações e aí participar delas, e eventualmente ganhar ou não essas licitações. Isso é muito comum, porque o mercado tem notado que as licitações hoje elas são uma forma muito interessante da iniciativa privada lucrar, né? Não tem nenhum problema com isso. Você tem lá a sua empresa e quer abrir uma frente de licitações. Eu já trabalho fornecendo equipamentos de saúde, eu forneço medicamentos, mas parece que tá meio ruim hoje, a economia não está girando muito bem e tal. Aí você vê, eu fiquei sabendo que licitação parece que é bacana e tal. Licitação é aquele negócio, gente. O poder público não para de comprar. Então licitação tem sempre, licitação não acaba, né? Enquanto tem poder público, tem compra, né? Então não tem jeito, né? Então por isso tem empresa que vive só disso, inclusive, né? Eu não tenho nenhum outro negócio, meu negócio é só poder público. Tem empresa que é mais focada em fornecimento de bens, materiais, tudo mais. Tem empresa que é mais focada em serviço. Tem as empresas que fornecem de tudo. Então isso é muito comum, tá? Então qualquer um pode participar da licitação hoje. Até a pessoa física, até a pessoa física. A pessoa física pode participar sim. O microempresário, o microempreendedor individual, ele pode participar de licitação. Inclusive tem licitações que são basicamente só para eles, né? Licitação de gênero alimentício,
produtos hortifruti granjeiros, para alimentação e tudo mais, tem algumas espécies de licitação que são só para eles, tem isso também. Mas precisa ser uma empresa muito grande para participar, então você acabou de falar que o microempreendedor individual pode participar. Você não precisa ser empresa grande para participar, você pode ser microempreendedor individual, você pode ser microempresário, você pode ser empresa de pequeno porte, microempresa quer dizer empresa de pequeno porte. Inclusive esses três exemplos que eu dei têm vantagens assim, muito interessantes em licitações, porque a licitação também tem um cunho social dela, né? Ela procura ajudar a população, ajudar a sociedade de modo geral, não é só comprar o poder público. O poder público não é uma empresa que precisa de bens só, ele precisa de bens, mas para quê? Para atender ao interesse público, ao bem comum, que é a função de qualquer Estado, qualquer órgão público é essa, a função primária é essa, o que vem depois, tá? Bom, agora a gente finalizou esse episódio. Falamos muito bem sobre o que é a licitação, falamos também sobre para que serve a licitação e falamos agora como participar de uma licitação, ok? Por hoje é só. No próximo episódio nós vamos trazer outros assuntos sobre licitações, né? Quem tiver alguma sugestão, fica à vontade para entrar em contato pelos meios disponibilizados na rede social, aqui do Instagram, que tem acesso também ao site, ao Facebook, ao LinkedIn, então por e-mail também. A gente vai trazer sempre conteúdo útil sobre licitações nesse programa de licitações, ok? Bom, por hoje é só. Um abraço, até mais!